Não estou sugerindo que todos os problemas dela tenham sido resolvidos no momento em que ela acabou de chorar ou por um lampejo de conscientização. Ela pode ter mais aflição para sentir. Ainda precisa lidar com suas características de codependência. Mas acho que o que aconteceu ajudou-a. 2. Cuide e afague essa criança assustada, vulnerável e carente que há dentro de você. A criança talvez jamais desapareça completamente. Não importa o quão autossuficientes nos tornemos. As pressões podem fazer a criança chorar. Sem ser provocada, a criança pode sair e exigir atenção quando menos se espera. Tive um sonho que acredito ilustrar esse ponto. Nele, uma menina de uns 9 anos tinha sido deixada sozinha, abandonada pela mãe durante vários dias e noites. Sem supervisão, a criança andava sozinha pela vizinhança tarde da noite. Ela não causava nenhum problema sério. Parecia procurar algo para preencher suas horas vazias. A criança não queria ficar em casa sozinha quando escurecia. A solidão era muito assustadora. Quando a mãe finalmente voltou, os vizinhos a abordaram e reclamaram sobre a criança andando sozinha por toda a vizinhança. A mãe ficou com raiva e começou a brigar com a filha pelo seu comportamento. Eu lhe disse para ficar em casa enquanto estivesse fora. Disse para não causar problemas, não disse? Gritava a mãe. A criança não respondeu, nem mesmo chorou. Apenas ficou ali de cabeça baixa e disse baixinho: meu estômago está doendo. Não brigue com essa criança vulnerável quando ela não quiser ficar sozinha no escuro, quando ficar assustada. Não precisamos deixar que a criança faça as escolhas por nós, mas não podemos ignorá-la. Ouça-a. Deixe-a chorar, se ela precisar. Conforte-a. Descubra do que ela necessita. 3. Pare de buscar a felicidade em outras pessoas. Nossa fonte de felicidade e bem-estar não está nos outros, está em nós mesmos. Aprenda a centralizar-se em si mesmo. Deixe de centralizar-se e fixar-se em outras pessoas. Instale-se em si próprio, dentro de si mesmo. Deixe de procurar a aprovação dos outros. Não precisamos da aprovação de todos ou de alguém. Só precisamos de nossa aprovação. Nós temos dentro de nós as mesmas fontes de felicidade e possibilidade de fazer escolhas que os outros têm. Encontre e desenvolva seu próprio suprimento interno de paz, bem-estar e autoestima. Os relacionamentos ajudam, mas não podem ser nossa fonte. Desenvolva um núcleo pessoal de segurança emocional dentro de si próprio. 4. Você pode aprender a depender de si próprio. Talvez outras pessoas não tenham estado presentes para nós, mas podemos começar a estar presentes para nós mesmos. Pare de abandonar a si mesmo, suas necessidades, seus desejos, sentimentos, sua vida e tudo que o abrange. Comprometa-se a estar sempre presente para você mesmo. Podemos confiar em nós mesmos. Podemos enfrentar e lidar com os acontecimentos, problemas e sentimentos que a vida coloca em nosso caminho. Podemos confiar em nossos sentimentos e em nossos julgamentos. Podemos resolver nossos problemas. Também podemos aprender a conviver com nossos problemas não resolvidos. Devemos confiar na pessoa de quem estamos aprendendo a depender, nós mesmos. 5. Você pode também depender de Deus. Ele está lá, Ele se importa. Nossas crenças espirituais podem dar-nos um forte sentimento de segurança emocional. Deixe-me ilustrar essa ideia. Quando eu vivia num bairro perigoso, certa noite tive de caminhar pelo beco atrás da minha casa para chegar ao carro. Pedi a meu marido para ficar me olhando da janela do segundo andar para ter certeza de que nada me aconteceria. Ele concordou. Enquanto atravessava o quintal, longe da segurança de minha casa e na escuridão da noite, comecei a sentir medo. Virei-me e procurei meu marido na janela. Ele estava lá.
Imediatamente o medo desapareceu e me senti confortada e segura. Ocorreu-me que acredito em Deus e que posso encontrar a mesma sensação de conforto e segurança em saber que Ele sempre está lá olhando pela minha vida. Empenho-me em buscar essa segurança. Alguns codependentes começam a achar que Deus os abandonou. Passamos tanta dor, tantas necessidades ficam sem ser satisfeitas, às vezes por tanto tempo, que nos dá vontade de gritar: para onde foi Deus? Por que Ele foi embora? Por que Ele deixou isso acontecer? Por que Ele não me ajuda? Por que Ele me abandonou? Deus não nos abandonou, nós nos abandonamos. Ele está lá e Ele se importa, mas Ele espera que cooperemos, que cuidemos de nós mesmos. 6. Empenhe-se na desdependência. Comece a examinar as formas em que somos dependentes, emocional e financeiramente, das pessoas à nossa volta. Comece tomando conta de si mesmo, quer esteja num relacionamento em que tenha a intenção de continuar, quer esteja tentando sair dele. Em O Complexo de Cinderela, Colette Dowling sugere que isso seja feito numa atitude de corajosa vulnerabilidade. Isso quer dizer, você sente medo, mas, de qualquer maneira, faz. Podemos sentir nossas emoções, falar sobre nossos medos, aceitar a nós mesmos e as nossas condições atuais, e depois começar a caminhar em direção à desdependência. Podemos fazer isso. Não temos de sentir-nos fortes o tempo todo para estarmos desdependentes e tomarmos conta de nós mesmos. Podemos e provavelmente iremos sentir medo, fraqueza e até desamparo. Isso é normal e até saudável. A verdadeira força aparece não por fingirmos ser fortes o tempo todo, mas por reconhecermos nossas fraquezas e vulnerabilidades quando nos sentimos assim. Muitos de nós temos noites sombrias. Muitos de nós temos incertezas, solidão e sentimos as pontadas de desejos e necessidades que imploram ser satisfeitos, mas que passam aparentemente despercebidos. Às vezes o caminho é nebuloso e escorregadio e não temos esperança. Tudo o que conseguimos sentir é medo. Tudo o que conseguimos ver é o escuro. Certa noite eu estava dirigindo num tempo fechado. Não gosto de dirigir, principalmente com tempo ruim. Eu estava tensa e assustada ao volante. Não conseguia enxergar nada. Os faróis iluminavam somente alguns metros da estrada. Estava quase cega. Comecei a entrar em pânico. Qualquer coisa podia acontecer. Então um pensamento calmo entrou em minha mente. O caminho estava iluminado apenas ao longo de alguns metros, mas à medida que eu os percorria, outros tantos iam sendo iluminados. Não importava que eu não pudesse ver lá adiante. Se me acalmasse, poderia ver o que precisava ver naquele momento. Não era uma situação maravilhosa, mas podia atravessá-la se ficasse calma e usasse o que estava disponível. Você também pode atravessar as situações adversas. Pode cuidar e confiar em si mesmo. Confie em Deus. Vá o mais longe que puder e quando chegar lá será capaz de enxergar mais adiante. Isso chama-se um dia de cada vez. Atividade 1. Examine as seguintes características e decida se está num relacionamento dependente, viciado ou saudável, amoroso. Características: amor, sistema aberto, espaço para crescer, expandir-se, desejo que o outro cresça. Interesses distintos, outros amigos, manutenção de outras amizades significativas. Encorajamento de cada um para o crescimento do outro, segurança quanto ao próprio valor, confiança, abertura, integridade mútua preservada, desejo de arriscar e ser real, espaço para a exploração de sentimentos dentro do relacionamento, capacidade de gostar de estar sozinho. Vício, sistema fechado.
Dependente, baseado na segurança e no conforto. Usa a intensidade da carência e da paixão como prova de amor. Pode, na realidade, ser medo, insegurança, solidão. Total envolvimento, vida social limitada. Negligenciamos antigos amigos e interesses. Preocupação com o comportamento do outro. Dependência da aprovação do outro para estabelecer a própria identidade e o próprio valor. Ciúme, possessividade, medo de competição, suprimentos de proteção. As necessidades de um são supridas em função das do outro. Autoprivação. Busca da invulnerabilidade total, elimina possíveis riscos. Reafirmação através de atividades repetidas e ritualizadas. Intolerância, incapaz de suportar separações, mesmo quando em conflito. Aprende-se cada vez mais. Carências, perda de apetite, insônia, agonia letárgica e desorientada. Término de relacionamentos. Aceita o fim de um relacionamento sem sentir perda da própria adequação e do próprio valor. Deseja o melhor para o outro, mesmo quando distantes, podem tornar-se amigos. No vício. Sente inadequação, falta de valor, a decisão é geralmente unilateral, término violento. Quase sempre odeiam um ao outro, tentam magoar-se, manipulam para ter o outro de volta. Vícios de um lado só. Negação, fantasia, superestima do compromisso do outro. Procura soluções fora de si. Drogas, álcool, novo amante, mudança de situação.